Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Eu sou o Paulinho Brasília, da Rádio 95 FM de Viçosa. Olá pessoal, sou Letícia Caetano, da Rádio Comunitária Serrinha FM de Botumirim. Aqui é o Elson Zamora, da Rádio Viva Voz FM de Limeira do Oeste. Eu sou Patrícia Ferreira, da Rádio Prata FM da cidade do Prata, Minas Gerais. Uma história de resiliência. Há mais de 100 anos, o rádio no Brasil se adapta a mudanças tecnológicas, políticas, de linguagem e audiência, mantendo a tradição de proximidade com o ouvinte. No mundo, uma história com muitos começos e mentes que se complementam desde a metade do século XIX. O escocês James Maxwell descobre que ondas de rádio eram capazes de enviar som pelo ar. O alemão Heinrich Hertz apresenta a solução ao mundo. O italiano Guglielmo Marconi constrói o equipamento. No Brasil, a primeira demonstração pública do funcionamento do rádio é realizada durante uma celebração do centenário da independência, que transmitiu o discurso do então presidente Epitácio Pessoa. Do espanto desse evento aos dias atuais, o rádio se transformou num velho conhecido dos brasileiros com uma popularidade que atravessa um século, conciliando inovação e tradição. E um dos retratos da resiliência desse meio de comunicação é a Rádio Assembleia, a agência de rádio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que completou em 2025 25 anos de uma trajetória de adaptação e transformação, mas sem perder a referência. A rádio, que está em diversas plataformas digitais, com podcasts como esse e conteúdos disponibilizados no portal da Assembleia por WhatsApp e e-mail, também mantém uma forma tradicional de transmissão de notícias que atende à demanda de emissoras do interior. O jornalista Itamar Mairinck é um dos 9 locutores da Rádio Assembleia que levam as notícias sobre a Assembleia Legislativa de Minas ao vivo, todos os dias, para 270 emissoras de todas as regiões do estado. Muitas delas ainda não possuem estrutura, com tecnologia que o rádio já tem realmente utilizado pelo país afora. A gente mantém esse sistema tradicional, com cabines, com equipamentos, que para muitos estariam defasados, mas eles são necessários para garantir essa informação que nós levamos diariamente aqui da Rádio Assembleia para os cidadãos mineiros, que são necessárias e importantes, para o dia a dia de todos eles. E Márcio Garcia, locutor da Rádio Itanews FM em Tapajipe, Triângulo Mineiro, uma das emissoras que recebem gratuitamente os conteúdos produzidos pelos repórteres a partir da cobertura das atividades parlamentares, como reuniões de plenário, audiências públicas, eventos e campanhas institucionais. Esse serviço é muito importante porque mantém nossos ouvintes atualizados aqui na região das mais longínquas da capital mineira sobre o trabalho desenvolvido por nossos deputados estaduais, os assuntos que são debatidos, as leis que são aprovadas. Destaque também para o serviço do PROCON Assembleia, que auxilia os consumidores com dicas muito importantes. Os destaques da pauta vão para o principal informativo diário de notícias da rádio, o correspondente Assembleia. Aprovadas normas de proteção às mulheres. Aumento nos roubos de café assusta produtores do sul de Minas. Lei garante direito à ressonância magnética para auxiliar diagnóstico de câncer de mama. Em que pesem as evoluções tecnológicas, o meio rádio ainda se mantém forte no formato tradicional, com o velho e bom radinho de pilha. Em locais onde a tecnologia não chegou, e eles são muitos, o rádio ainda é um meio utilizado para falar com os cidadãos. Curiosamente, enquanto o mundo embarca na inteligência artificial, a Comissão Europeia incluiu o rádio analógico de pilha como item essencial no kit de sobrevivência em caso de guerra ou catástrofes de qualquer ordem.
Informação, entretenimento, prestação de serviços e educação para a cidadania. Marcas de um meio que há mais de 100 anos se reinventa e, segundo as últimas pesquisas, não perde para nenhum outro em confiança dos brasileiros. Eu sou Graziele Mendes e conversei sobre esse assunto com a jornalista Nair Prata, doutora em Linguística Aplicada, pós-doutora em Comunicação pela Universidade Navarra, na Espanha, pesquisadora de rádio e professora do mestrado e doutorado das universidades UFOP e FUMEC, e que tem 30 livros publicados. Nair, para a gente começar, a gente que trabalha em rádio e para pesquisadores do rádio como você, uma das narrativas mais ouvidas é de que o rádio está morrendo, né? Que é típico da comunicação, a ideia de que um meio ameaça o outro. E a gente vê o rádio aí há mais de 100 anos, de pé, se reinventando. É só uma impressão ou é isso mesmo? O que dizem as últimas pesquisas? Olha, essas narrativas de que o rádio vai morrer, não vai sobreviver à chegada de uma nova mídia, ela acontece em 2 momentos principais. Com a chegada da televisão, porque veio a era da imagem, então as pessoas podiam ver. E aí muita gente começou a comentar, olha, quem vai ouvir rádio se pode ver a televisão? O que a gente sabe é que aí a partir dos anos 60, o rádio se reinventou e adotou uma nova linguagem voltada aí predominantemente para o sonoro. E agora, na virada do século XX para o século XXI, aí com a digitalização, de novo as pessoas começaram a comentar, né? Quem vai ouvir rádio? Quem vai apostar no rádio diante da chegada da internet? E aí o que nós vemos foi que o rádio não apenas adotou uma nova linguagem, mas adotou um novo modelo de rádio. Houve uma reinvenção, uma reconfiguração, e o que a gente acompanha é que nós temos um meio vivo, 80% da população brasileira ouve rádio, quase 4 horas de escuta de rádio por dia. Então, um meio vivo que está sabendo se adaptar cada vez mais às mudanças. Como o Charles Darwin falava, quem sobrevive não é aquele que é o mais forte, nem o mais inteligente, mas é aquele que melhor se adapta. Então, o rádio está sabendo fazer isso como pouco, se adaptar. Nair, e saiu uma pesquisa recente, a credibilidade das mídias, realizada por uma agência de inteligência de dados, né, a Ponto Map, você me disse que viu também, e que é muito interessante que entre as mídias analisadas, o topo de confiança ficou com o rádio, né, quer dizer, o meio que tem o maior índice de confiança, 81% de credibilidade. Sim, e é interessante a gente observar como que a credibilidade não está ligada à audiência, ao acesso. Então, nós temos, por exemplo, os influenciadores digitais com mais baixo número de credibilidade nesse ranking. Como que o mais alto acesso, né? É inversamente. E o mais alto acesso, exatamente. Então, a mídia impressa, por exemplo, ela tem uma credibilidade muito grande. As pessoas entendem que por estar impresso, isso é tradicional, né? Por estar impresso, aquilo é verdade. E o rádio, que é apenas sonoro, tem essa alta credibilidade. Essa é uma característica que vem acompanhando o rádio aí ao longo das dezenas de anos dessa relação desse meio com o público. As pessoas acreditam no rádio. Existe até um trabalho acadêmico que fala assim, liguei o rádio para ouvir se era verdade. E é interessantíssimo o resultado dessa pesquisa, porque mostra isso. As pessoas ainda, mesmo com a internet, mesmo com as mudanças tecnológicas, elas confiam naquilo que o rádio fala. Elas escutam a notícia no rádio e acreditam nela. Notícias da Assembleia. Cerca de 160 mil aposentados da educação aguardam sem previsão o pagamento de valores devidos pelo Estado desde 2016. A Comissão de Educação da Assembleia reuniu... A que você atribui isso? Tem esse papel de um prestador de serviços, né? O que você acha que mais contribui com esse grau de confiança? São as próprias características do meio, né? Eu me lembrei aqui de uma frase de um pesquisador, de um autor chamado Roland Barthes, que ele fala assim, que toda relação com a voz é forçosamente amorosa. Então, assim, a relação que a gente tem com o rádio é uma relação amorosa. A gente escuta o rádio e estabelece esse tipo de relação. Então, essa relação
gera uma relação de confiança, de verdade, de eu acredito nele, ele defende as coisas que eu quero, ele estabelece comigo uma interação que eu posso confiar nele. O sonoro, ele estabelece uma conexão que vai além do visível. E as emissoras aqui no Brasil, elas têm sabido, principalmente as emissoras jornalísticas, as emissoras que trabalham com prestação de serviço, elas têm sabido estabelecer esse tipo de relação com o ouvinte. Direito do consumidor. Olá, eu sou Luiz Felipe Balona e esse é o programa Direito do Consumidor. Com tantos meios de pagamento existentes, mais uma funcionalidade está valendo, o Pix por aproximação. Nós conversamos com Tem um pesquisador espanhol que ele fala assim, as mídias mudam quando muda a cultura da audiência. Então, o rádio tem mudado a partir do momento em que a cultura do ouvinte tem mudado. Então, se o ouvinte migra, sai do aparelho tradicional, o rádio também sai do aparelho tradicional. Se o ouvinte vai para a internet, o rádio também vai para a internet. Então, é interessante esse movimento que o rádio tem feito de acompanhar o ouvinte e a cultura dele. Acompanhe a Rádio Assembleia de qualquer lugar, pelo tablet, smartphone, um computador conectado à internet. Rádio Assembleia, fácil conectar, boa de ouvir. E pensando nessas transformações todas, né, você falou de linguagem, dessas mudanças técnicas também, e tem as mudanças no próprio papel social e político do rádio, né? O rádio tem um papel histórico na comunicação política muito forte. Aliás, aqui no Brasil ele nasceu com a transmissão de um discurso de um presidente, né? Isso mudou? Esse lugar ainda existe? Eu só quero fazer uma retificação. Esse discurso que teve lá em 7 de setembro de 1922, quando o presidente Epitácio Pessoa, na comemoração do centenário da independência, não foi exatamente o nascimento do rádio. Ali foi um evento comemorativo do centenário. E aí, como parte desse evento, a comissão organizadora preparou várias atrações, entre elas o discurso do presidente pelo rádio. Isso foi em 1922, mas nós temos aí desde 1910 no Brasil várias experimentações. E aí, nesse dia, o que nós temos é uma demonstração de que o rádio já existia. E aí foi muito interessante as pessoas acompanharem aquele discurso, ouvirem e chamarem aquilo de um milagre. Ficou oficializada essa data, né? Sim, exatamente. Então as pessoas se espantaram com aquilo. Como que era possível que se pudesse ouvir à distância um discurso que estava sendo falado ao vivo ali naquele momento. Mas esse trabalho da comunicação pública é de uma extrema relevância, porque o rádio que trabalha nessa linha trabalha, por exemplo, com a divulgação de informações que são importantes para o público, como as notícias, as atualizações sobre eventos, as campanhas públicas, por exemplo, a comunicação das políticas públicas, porque essas emissoras, elas contribuem assim, para a transparência, sabe? Trabalham, por exemplo, com a educação e a conscientização. Elas trabalham com a promoção da cidadania, cobertura de eventos, com acesso à informação. E elas se tornam, a gente pode falar assim, uma plataforma de expressão. E isso é fundamental que a sociedade tenha essas plataformas de expressão. E também uma tradução do próprio poder que ela representa, né? Por exemplo, aqui na Rádio Assembleia, que há 25 anos, né, produz conteúdo para emissoras parceiras do interior, tem um papel também de traduzir o legislativo, né? Traduzir no sentido de decifrar os seus códigos, o seu modo de fazer as suas funções constitucionais, né? Representar, fiscalizar, legislar. Assembleia Passo a Passo.
A mesa da Assembleia é responsável por dirigir os trabalhos do Parlamento. Ela funciona como uma comissão com 7 integrantes. Essa comissão é comandada pelo presidente. Exatamente. E a obrigação, inclusive, do Poder Legislativo ter esse tipo de canal para que a população entenda o que está acontecendo, entenda o que o Legislativo faz de uma forma clara, transparente, límpida, e chegar a todos os municípios do estado, para que as pessoas saibam do que o seu dinheiro está sendo aplicado, porque é um recurso público. Então as pessoas têm direito, isso está na Constituição, inclusive, né? O acesso à informação é um direito do cidadão. Em Minas Gerais, é lei. Empresas incluídas na chamada lista suja do Ministério do Trabalho estão proibidas de receber recursos de fundos públicos estaduais. A medida aprovada pela Assembleia... E é interessante como que o rádio ele se reinventa, mas ao mesmo tempo mantém modelos antigos, né? Aqui na Rádio Assembleia a gente tem tanto conteúdos em plataformas digitais, no portal da Assembleia, mas também o modelo de envios de notícias para rádios do interior por meio de cabines com locutores, o que é uma relação muito legal. Sim, eu diria que é uma reconfiguração mantendo a essência. Então, ele mantém a sua essência, que é a prestação de serviço, a relação estreita com o público, prezar pela confiança, pela verdade, pela apuração. Mas ele se reconfigura porque os tempos estão mudando, a tecnologia está mudando, ele tem que se reinventar. Rádio Assembleia Online. Cidadão conectado é cidadão informado. Acesse www.almg.gov.br. Mas ele mantém a sua essência. Ei, Olinto, ótima tarde para você também, uma excelente sexta-feira. Tô chegando nesta sexta, né, Olinto, encerrando aí a nossa semana de informações aqui direto da Assembleia. Isso que eu acho que mantém o rádio uma mídia viva até hoje, porque senão ele não estaria vivo ainda. Nairi, qual o futuro você vislumbra para o rádio e, sobretudo, dentro dessa relação com o ouvinte, pautada pela comunicação pública, do ouvinte como cidadão? Tem uma música do Milton Nascimento muito famosa que ele fala assim: todo artista tem que ir aonde o povo está. Então, eu acho que é esse o futuro do rádio, sabe? Ele tem que ir onde o povo está. Se há um movimento, se há um deslocamento do ouvinte para determinados lugares, determinadas tecnologias, o rádio tem que se movimentar nesse sentido. Isso do ponto de vista tecnológico, mas a função dele permanece a mesma. Permanece com a função de informação, de entretenimento, de conexão, de participação cidadã, como no caso aí que você cita da comunicação pública, das ações sociais, diversidade cultural, da educação. Então, assim, ele permanece com essas funções, mas sempre atento para esses movimentos de onde o público está. Isso é que é o fundamental, que o rádio não ficou parado lá nos modelos hertzianos, no antigo rádio AM, que hoje está sofrendo um grande processo de migração aqui no Brasil, o maior do mundo. Mais de 1.100 rádios já migraram do AM para o FM. Então, assim, nós vemos o rádio em constante transformação em busca de continuar desempenhando esse papel que é dele, que é de informar, de entreter, de conectar, de educar, da participação cidadã, de divulgar as ações sociais, dessa diversidade cultural. Então, assim, ele permanece firme nesse seu objetivo. Alexa, tocar Rádio Assembleia no TuneIn. Rádio Assembleia Minas Gerais no TuneIn. Rádio Assembleia, almg.gov.br/rádio. Assembleia Legislativa de Minas, poder e voz do cidadão.
Eu, Graziele Mendes, fiz roteiro, edição e apresentação deste episódio, sonorização de Diego Olímpio, revisão de Rosângela Rabelo. Todos os episódios do Politiza estão na página da Rádio Assembleia, lmg.gov.br/rádio. Você também encontra o nosso podcast no seu tocador preferido. O Politiza está no Spotify, Deezer, Apple, Amazon Podcasts, Anchor, Radio Public e agora também no canal oficial da Assembleia de Minas, no YouTube. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.